Olá, meus queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Concluímos o segundo bimestre e hoje damos as boas-vindas e cumprimentamos aí a vinda do terceiro bimestre, ou seja, só falta 2 bimestres para terminar o ano de 2021. O ano novamente mais da metade sendo atípico, estando em nossas casas. E agora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, estarei aqui fazendo companhia a vocês. Espero que vocês dediquem aí esses 20 minutinhos aí, 15, 20 minutinhos para um pouco de sociologia. E hoje nós não teremos atividade, eu vou dizer logo aqui para ser que vocês estejam com alguma esperança. Incrivelmente nós não teremos atividade, esse bimestre será um pouco maior, então nós estamos mais confortável. Então nossa tarefa será na próxima aula, que juntará o conteúdo desta, cultura como representação da realidade e o sentido antropológico da cultura na próxima aula. Então nós faremos uma única tarefa valendo provavelmente 2,5, manteremos essas 4 tarefas valendo 2,5 cada. Beleza? E hoje iniciaremos nosso capítulo 4, Culturas e Sociedade. Falar um pouco de cultura e também aproveitar para falar do certo preconceito cultural que ainda tem, infelizmente, em nosso Brasil. Enfim, é uma infinidade de assuntos que nós estaremos relacionando sobre a cultura, que está aí no capítulo 9. E para iniciarmos, gente, tem aqui uma charge. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos, comentando aí com a outra Mafalda, e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? A Mafalda disse, não, Experimente sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Então nós temos aí uma cultura incrementada. A gente discutiu isso em Emílio Durkheim. É uma cultura que a gente nem percebe. A gente amanhece, coloca uma roupa, e vai para os nossos compromissos sem nem perceber. Faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a questão cultural. E aí, cultura no senso comum. Muitas vezes, no senso comum, utiliza-se termos cultura e expressões. Não, fulano tal, é muito sem cultura, ele não tem cultura nenhuma, A expressão é usada como sinônimo de culto, ou inculto, gerando distorções e abrindo caminhos para preconceitos. E aqui eu quero abrir um parênteses, deixar um vídeo para vocês, que vocês sabem, a questão do preconceito, discriminação, o racismo está muito impregnado na sociedade. A questão dos preconceitos também, em virtude da orientação sexual, questão de gênero, tudo é muito ainda nessa sociedade heteronormativa, patriarcal, misógina. Nós temos muito ainda a avançar. A gente já discutiu isso em diversos momentos. Quando a gente foi discutir, por exemplo, instituições sociais e vimos as questões relacionadas à família e tal. Enfim, a gente precisa avançar e a gente vai aprendendo, A educação também tem essa missão, essa função da gente ir e conhecendo novos caminhos. E aí a cultura no senso comum, não é falar de cultura dentro da sociologia, das ciências sociais, não é apenas elencar, não, fulano não tem cultura porque não tem uma cultura culta, porque existe algo no interior disso que são as diferenças sociais. Nessa charge aí nós podemos perceber realidades diferentes, enquanto um tem um iPad, e aí tem outra família aí sem menor estrutura, você vai e pede, outra situação totalmente diferente. Essa charge aí inaugura um aspecto do senso comum quando está se relacionando à cultura, que na verdade é uma formação cultural. Quem vive uma classe alta média que ocupa os grandes centros urbanos desse nosso Brasil tem acesso. Talvez poucos de nós tenhamos ido a um teatro sem ser o teatro de rua, o teatro que a gente faz escola, um teatro como o Van Rosado, assistir a um espetáculo no Alberto Maranhão, em Natal. São 2 cidades grandes, Mossoró e Natal, que tem teatro. Então a gente, na nossa cultura interiorana, não tem acesso, por exemplo, a teatro. Hoje já está até mais avançado, porque a gente tem mais acesso, mas ainda se nós pegarmos aqui nossa sala, e ver, realizar uma pesquisa rápida aí, quem já foi a um teatro, poucos talvez tenham ido, eu espero não estar enganado. Mas assim, a gente não tem cultura, tem essa
As diferenças sociais também contribuem para isso, né? Para a formação cultural de nós cidadãos, né? São realidades diferentes. E aí eu trago um vídeo para vocês quando a cultura também passa pelo aspecto preconceituoso. As pessoas usam de certa formação cultural para, né, manifestar preconceito. Isso, claro, que deve ser eliminado da sociedade, mas infelizmente está presente. Então eu apresento para vocês aí um vídeo triste, né, do sério preconceito que tem contra nós nordestinos. Isso foi intensificado nas últimas eleições, né, na eleição de Dilma também. Dilma e dessa de Bolsonaro agora, que os nordestinos, né, sofreram e sofrem aí muitos preconceitos em virtude, né, de suas escolhas. Isso deve ser combatido. Isso não pode acontecer. E isso está inserido dentro do assunto da cultura. Vou só sair um pouquinho aqui para vocês assistirem o vídeo e daqui a pouquinho eu volto, tá? Nordestino não é gente? Faça um favor a São Paulo. Mate um nordestino afogado. Essa ofensa aconteceu há quase 2 anos nas redes sociais, depois do anúncio de que a candidata reeleita à presidência, Dilma Rousseff, teve maioria dos votos nos estados do Nordeste. Mas os ataques não ficaram no passado, eles continuam. Foi isso que levou a estudante de comunicação Sayonara Leite a criar a fanpage Nordestinos. Muita gente estava atacando os nordestinos numa rede social que eu participava. E eu fui tentar me defender. E um menino respondeu: "Nossa, mas você é muito bonita para ser nordestina." Outro falou: "Você escreve tão bem para ser nordestina." De certa forma, eu fiquei ofendida com isso. E a gente fez a Nordestinos logo depois desse episódio. O projeto consiste em tirinhas com expressões nordestinas, além de coisas relacionadas à região. Tudo de forma leve e bem-humorada. Desde que foi criada, a página já teve quase 800 mil curtidas. Então a gente cria as imagens, publica e tem aquele retorno de curtidas, compartilhamentos e comentários. Vez ou outra a gente está interagindo para saber o que as pessoas acham disso. E elas estão dando opiniões e também sugestões. E a gente acata as sugestões e cria mais novas imagens e assim vai se fazendo a Nordestinos. Mas iniciativas como a da estudante parecem não inibir os ataques xenofóbicos contra os nordestinos. Recentemente, a apresentadora da Rede Record, Renata Alves, foi vítima de ofensas por causa do sotaque sergipano. Na postagem, a internauta afirma que Renata deveria mudar o sotaque e ainda chegou a afirmar que o Brasil não merecia isso. Em resposta, a apresentadora pede respeito ao seu sotaque e ao Estado. Para este professor de linguística, o sotaque é o principal elemento da identidade cultural de um povo. Por isso, o preconceito regional está fortemente ligado ao preconceito linguístico. O sulista estranha nossa fala. Evidentemente, como nós estranhamos a fala do sulista, do interior de São Paulo, nós também estranhamos. Agora, a gente tem que respeitar, entendido? E nem sempre a recíproca é verdadeira. O nordestino, eu me baseio muito na Paraíba, nós somos muito tolerantes com relação à fala. Às vezes, um gaúcho, um interiorano paulistano, ele fala e às vezes a gente tem a petulância de achar bonito. Enquanto que, se a gente chega lá e fala o chamado nordestinês, a gente às vezes passa ridículo. Não é justo isso. Entendido? A forma como você fala, que é individual, é pessoal ou regional, ela não pode ser discriminada. A gente não pode criar uma xenofobia em cima disso. Por isso, nós viemos até as ruas da capital para ver qual a reação das pessoas diante de textos que foram publicados na internet com preconceito aos nordestinos. O que você me diria agora, lendo um comentário desse? Não sei por que falar uma coisa dessa da gente, é por ignorância. Eu acho que, além de ser preconceituoso, tá certo, de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista econômico, social, nenhuma classe social pode se opor da forma de que eles lutam contra os nordestinos. Pelo contrário, o nordestino construiu esse país, o nordestino é um homem forte, um homem de luta e de valor. São, assim que eu entendo, o povo nordestino. Doido, é insano. Pronto, é um insano.
O senhor costuma ver isso nas redes sociais com muita frequência? Vejo. Bom, o preconceito que ainda existe, infelizmente, não só falando do nordestino, como em várias outras maneiras de ser. Eu trabalho em saúde mental e vejo como o preconceito ainda está existindo. E acho que não vai ser fácil tirar esse preconceito. Por exemplo, o nordestino no sul ainda é mal visto. Para o professor, a desinformação é o que leva a esse preconceito desenfreado contra o nordestino. Fala em sotaque, nós temos que diferenciar. Nós temos a fala nordestina, entre aspas, a gaúcha, a interior de São Paulo, a nordestina, quer dizer, todas são acessíveis e não implica erros. Da mesma forma que eu posso falar diferente de você. Então, agora, evidentemente, que deve-se tomar um certo cuidado, eu digo, na expressão, na articulação das palavras. Que um grande defeito do nordestino é isso, é engolir o final das palavras. A gente vê esse vídeo aí para trazer um pouco como é que essa cultura ela se reproduz em forma de preconceito, né? A gente tem um Brasil, gente, com recursos culturais, com diversidade cultural enorme, norte, nordeste, sul, sudeste, né? Cada região do nosso dentro de um único país, né? As diferenças do sul, gente, para o norte são imensas. A diferença daqui do Rio Grande do Norte, se a gente for no Rio Grande, sai do Rio Grande do Norte, for para São Paulo, por exemplo, já muda, for para Belém, já muda, vai para Rio de Janeiro, já muda, né? A diversidade, o Brasil é um país continental, gente, tem uma diversidade enorme de condições, tanto dos aspectos sociais, culturais, como econômicos também. Então, nós temos aí uma regionalização enorme da cultura em nosso país. Então, não tem como ter preconceito cultural quando a gente vive imerso aí em grande diversidade, seja da diversidade das expressões linguísticas, seja da diversidade das expressões de se vestir, das músicas, das artes, enfim. Nós temos uma diversidade enorme em nosso país e preconceito em nenhuma das instâncias ele deve ser bem-vindo, né? Nós temos que avançar no que diz respeito a isso, de tratar com preconceito. E aí, cultura como representação da realidade é um dos tópicos que tem no livro de vocês, né? Cultura é uma palavra que surge do latim que significa cultivar, né? No sentido de ser um meio de se buscar o crescimento. Por isso, agricultura, cultivar a terra para a terra crescer os legumes e crescer o alimento para sustentar essa nação tão maravilhosa que é a nação brasileira ou a nação mundial. Então, cultura vem de cultivar, né? Essa habilidade do ser humano é o que distingue também o ser humano dos animais, de transformar a natureza. A Europa do século XVIII tinha uma compreensão de cultura um pouco, que hoje é considerado um pouco limitada, né? No que diz respeito a essa conceituação de cultura. Lá no século XVIII, compreendeu cultura tudo aquilo que o indivíduo deveria adquirir para se tornar uma pessoa moral e intelectual, né? E aí essa concepção de cultura, gente, perdurou por diversos anos e até hoje ainda tem influência dessa concepção de cultura. Mas nós sabemos que cultura não só é isso, né? Não é só a capacidade do ser humano de adquirir, né, recursos. Tem um sociólogo, um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que ele vai lá falar do capital cultural, né? Ele faz essa conceituação de capital cultural, que é aquilo que a gente tem, a gente forma enquanto indivíduo, e na nossa jornada a gente vai construindo o nosso capital cultural. Conceituando cultura, então podemos dizer que o ato do ser humano de transformar a natureza pode ser entendido como a primeira definição de cultura. Então essa habilidade, essa capacidade do ser humano transformar a natureza parece um pouco com o conceito de trabalho, né? Mas também se aplica a questão da cultura, porque a cultura ele vai transformar a natureza, transformar a convivência. Então, quando nós pegamos as relações entre cultura, indivíduo e natureza, então homens e mulheres são inventores do mundo, né? Daqui a pouco, acho que tem uma parte que fala sobre de cultura, um sociólogo que eu indico é Norbert Elias, né? O Processo Civilizador é um livro de Norbert Elias que ele vai analisar a sociedade de corte, como era na Idade Média e depois na Idade Moderna, como são os costumes, como foram, né, se constituindo isso que a gente chama hoje de cultura universal, né? Através a cultura que se reproduz através dos símbolos que todos nós vivenciamos. A cultura permitiu ao ser humano não somente adaptar-se ao seu meio,
mas também adaptar esse meio ao próprio homem, a sua necessidade, seus projetos. Então, aquilo que os homens, né, a necessidade dos homens de transformar determinada realidade, determinada comunidade, determinado lugar onde ele está, passa a ser algo cultural, né? E esse algo cultural se reproduz, gente, através dos símbolos, né? Sempre que vocês ouvirem a representação da cultura como representação da realidade, é lembrar dos símbolos. Então, a representação da realidade acontece por meio dos símbolos. O símbolo é um elemento essencial na comunicação e nas culturas, e é difundido no cotidiano pelas mais variadas formas da realidade e do saber. E aí, né, eu abro um parênteses para fazer uma averiguação que é fácil de constatar as diferenças em relação ao ato das nossas comidas. Né? Se nós pegarmos e analisarmos o mundo é muito diferente em relação às comidas. Existem países que comem insetos que aqui não passa nem na cabeça a gente comer. Né? Trazendo para a realidade mais próxima da gente, como sempre eu gosto de fazer, tentar, né, exemplos mais próximos de nossa realidade. Não sei se vocês lembram, mas teve um período aqui em Apodi que um promotor, né, teve a iniciativa de comer carne de jumento. Nossa cultura não tem essa, né, nós comemos carne de bode, carne de boi, carne de carneiro. Né? Se você for para a Índia, por exemplo, você não vai comer uma carne de uma vaca. Né? Tendo em vista que lá, né, a formação cultural do povo indiano considera a vaca como um animal sagrado e então impróprio para ser abatido e servir de alimentação. Do mesmo jeito é o jumento aqui em nossa região, em nosso país. Né? Nós não temos esse costume de comer carne de jumento. Então, culturalmente falando, é muito forte a cultura. Né? Nós estamos aqui analisando do ponto de vista fisiológico, biológico, os nutrientes que tem ou deixa de ter a carne de jumento. Mas nossa força cultural, os símbolos, né, culturais, né, que emergem em nossa convivência não nos permite. Né? É difícil descer novas comidas. Por exemplo, a gente não tem costume de comer alguns insetos, formiga, por exemplo. Né? A gente não vive aqui com aqueles pratos de formiga aqui no Brasil. Né? Em outros países, sim. Então, o fenômeno cultural ele se reproduz através desses símbolos. Né? E vai se formando. Por exemplo, Norbert Elias dizia que lá na Idade Média, os reis, principalmente, que tinham fartura, né? Eles concentravam o poder. Então, eles comiam animais inteiros com a mão, arrotavam na mesa, faziam o que hoje, né, é considerado noções mínimas de convivência. Né? E aí se adotou, não, a gente não vai comer um bicho inteiro primeiro, né? Depois, a gente não come mais nesses lugares assim, com as mãos, né? A gente já usa talheres, né? Já tem todo um ritual para se comer. Isso é cultura, né? Portanto, diferentemente do senso comum, gente, a cultura como forma de representar a realidade existe em todos os lugares e indivíduos. Não havendo, portanto, pessoas que têm e pessoas que não têm cultura. Então, aquele senso comum de dizer, não, fulano não tem cultura, ou bicho sem cultura. Não existe, né? Porque na representação da realidade, todo o indivíduo, né, está inserido em uma sociedade e todos os lugares eles possuem, sim, culturas distintas. Então, e aí essa questão, né, da cultura é diferente também. Né? A partir da nossa formação, de nossa socialização, a gente vai tendo um processo de formação diferente, a depender da região, a depender do lugar, a depender da convivência que nós temos, a gente vai tendo acesso a símbolos diferentes. Todos nós temos uma cultura que se expressa em símbolos, por exemplo, o vestir, o falar, né, os nossos atos religiosos, por exemplo, né, nossas rotinas, nossas expressões, quem gosta de cantar, gosta de dançar, ouvir determinado estilo de música. É claro que o processo de globalização contribuiu para que culturas, por exemplo, se nós pegamos em relação à comida, né, que é um símbolo cultural fortíssimo em nossa sociedade, aqui em Apodi nós temos comida japonesa. Né? Aqui em Apodi nós temos comidas que não passavam nem perto, não passam nem perto de nossa origem. Até o próprio ato do comer não é nem com colher, como a gente é mais acostumado a comer, né? E um pouquinho mais colher e um pouquinho mais avançado, garfo e faca, mas bem menos. Mas os palitinhos de sushi, isso já está bem comum, já está bem,
né, vários apudienses, nem brasileiros, apudienses já adotaram aí uma rotina de comer comida chinesa, né? E isso, né, é resultado do processo de globalização, né? A comida, as falas, os idiomas também, já adotamos muitas palavras, né, estrangeirismo, muitas palavras de outros países, como que a gente adota, vai falando e vai adotando essas palavras, nossa língua vai se fazendo uma mistura aí de idiomas, né? Por exemplo, dificilmente, né, os comércios principalmente, né? Por exemplo, a questão da entrega, né, delivery, né? Poucos usam entrega. Enfim, por hoje é só, meu povo, né? Nós não teremos a tarefa, como eu falei para vocês no início da aula, então na próxima aula nós juntamos essa aula e mais a outra e a gente faz uma tarefa, beleza? As notas, né, já estão sendo colocadas aí, já encerramos o segundo bimestre e agora começamos o terceiro bimestre, beleza? Então é isso, né? Cuide de você, mas cuide também de quem está próximo de você, muita positividade na vida e até a nossa próxima oportunidade. Provavelmente na próxima aula, né, nós contaremos aí com a ajuda de Jucimara aí para conduzir esse processo de aula, a estagiária lá da Universidade Federal Rural do Semiárido, que estará conosco para fazer o seu estágio e contribuir também com as aulas de Sociologia, beleza? Então é isso, tchau, tchau, até a próxima oportunidade, gente.